Nós iremos hoje falar sobre as lições de uma batalha perdida. Sabemos que todos os dias nós acordamos para enfrentar batalhas. E a maioria delas são espirituais. Mas nós iremos tratar sobre uma batalha específica na Bíblia, que está no livro de Josué, capítulo 6. E antes de nós adentrarmos especificamente nessa batalha, vamos contextualizar em que momento o povo de Israel estava vivendo. Pode passar aí, Guga, por favor. Do início do capítulo de Josué aí até o verso 6, nós vimos que o povo de Deus, ele estava chegando com tudo para conquistar os seus territórios. E o povo daquela região começou a ficar com medo quando sabiam que aquele povo liderado por Josué estava chegando perto da sua localidade. E Josué, como um líder escolhido por Deus para substituir Moisés, um homem muito consagrado, ele já tinha obtido vários feitos. E ele levava o povo cada vez mais a se consagrar. Eles atravessaram o Rio Jordão, eles fizeram ali a cerimônia, no capítulo 5, da circuncisão. Eles celebraram a Páscoa, que era uma das cerimônias mais importantes para o povo de Deus, que relembrava a saída do Egito, os anos que eles ficaram em cativeiro. E agora eles estavam prestes a conquistar uma cidade muito fortificada, que era a cidade de Jericó. Pode passar. E a gente sabe que para grandes batalhas, a gente também tem que se dedicar em oração muito mais. E por isso que Josué, sabendo do que ia enfrentar, ele levou o povo a se consagrar, levou o povo a se santificar. E aí, a cidade de Jericó era um desafio imenso. Os seus muros eram intransponíveis, praticamente. Eu li certa vez que os muros dessas grandes cidades fortificadas eram tão largos que hoje poderia passar até um caminhão por cima da sua largura. E ali eles, juntamente com Deus, Deus falou com Josué e disse: olha, Josué, não se preocupa não, porque eu vou entregar essa cidade nas mãos de vocês. E aí eles fizeram a estratégia que Deus mandou. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas de chifres de carneiro. Rodearam primeiro uma vez a cada 6 dias. No 7º dia, rodearam 7 vezes, tocando as trombetas. E aí o que aconteceu? Os muros da cidade caíram só pelo grito do povo. Eles não precisaram usar arma nenhuma. Deus deu a vitória ao povo de Israel. E eles ficaram muito felizes. Mas, juntamente com essa conquista, Deus deu um alerta para o povo. Pode passar, Guga. E o alerta está aí. Josué capítulo 6, versos 18 e 19. Pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aí no telão. Deus deu um alerta e disse: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Deus deu um alerta para o povo: olha, eu entreguei a cidade de Jericó nas mãos de vocês,
Vocês não precisaram fazer praticamente nada, a não ser marchar e tocar a trombeta e gritar. Mas tudo quanto tiver nessa cidade está condenado. Vocês não podem pegar. Vocês vão apenas trazer para a casa do tesouro a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro. Isso vai ser consagrado. O resto é para deixar. É amaldiçoado. Tudo bem. E aí o que aconteceu? Pode passar, Guga. Os israelitas foram para a próxima batalha. Eles estavam tão felizes com a conquista de Jericó, uma cidade extremamente fortificada, que agora, olha, o nome já é pequeno, Ai. E ele mandou, Josué disse assim, vão espiar lá, vão espiar como é a cidade de Ai. E Josué foi lá, mandou uns espias. E eles chegaram dizendo assim, Josué, tá no papo. Uma cidade pequena, olha, se a gente venceu Jericó, Ai é fichinha. E Josué disse, beleza, vamos lá. Então eu vou poupar os nossos soldados. Eu vou mandar apenas 3.000. E eles foram, irmãos. E quando iniciaram a batalha contra Ai, o que aconteceu? Os homens dali reagiram, mataram 36 israelitas e os outros colocaram para correr. Foram embora, perseguidos, derrotados. E quando chegaram lá derrotados, Josué não entendeu. Como assim? Nós tivemos uma vitória grandiosa contra Jericó e agora uma cidade tão pequenininha, tão insignificante, e fomos derrotados. E aí o que foi que Josué fez? Josué foi procurar explicações. Pode passar, Guga, por favor. Foi procurar explicações para Deus. E aí, no capítulo 7, versos 6 e 7, nos diz que Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, com o rosto perante a arca do Senhor. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. E aí Josué disse, Senhor meu Deus, por que então fizeste passar este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e nos fazerem perecer? Senhor, em outras palavras, o que é que está acontecendo aqui? Se o Senhor prometeu estar conosco e nos dar a vitória, e nós somos tão felizes contra Jericó, por que agora contra Ai, uma cidade pequena, insignificante, nós simplesmente voltamos derrotados? Josué ficou intrigado com isso. E ele foi para a pessoa certa, perguntar à pessoa certa. Aí Deus respondeu para ele. Pode passar, Guga. Deus disse assim, Josué, levante aí. Por que é que você está assim, com o rosto em terra, prostrado? Sabe o que aconteceu, Josué? Eu vou te revelar. Israel pecou. Israel violou a minha aliança. E aquilo que eu ordenei que não pegassem, pegaram. Pegaram as coisas condenadas, furtaram, dissimularam e colocaram debaixo da bagagem. Eita! E Josué agora começou a entender. Mas Deus disse mais. E é para tremer o que Deus disse agora. Passa aí, Guga, por favor. Olha, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, está no verso 12, capítulo 7. Viraram as costas diante deles,
porquanto Israel se fizera condenado. E eu não vou mais estar com vocês, se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Você já imaginou? Deus dizendo, você quer que eu continue com vocês, orientando? Quer que eu esteja com vocês à frente das batalhas? Tem uma condição. Vocês precisam resolver essa questão. Vocês precisam eliminar do meio do povo aquilo que foi roubado, que eu disse para não pegar. E aí Josué fez todo um processo. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém se acusou. Deus orientou Josué e Josué começou, a Bíblia diz aí, no capítulo 7, começou a sortear por tribo, depois por família, depois pelo homem da casa, até que chegou na pessoa certa. Fica como dever de casa você ler toda essa história. Que foi Acã. Pode passar, Guga, por favor. E aí Josué chamou Acã e disse, Acã, me conte aí o que foi que aconteceu. Versos 20 e 21 diz assim, olha, eu verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eu fiz assim e assim. Quando eu vi, ali no meio, entre os despojos, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Foi preciso, então, Josué chegar e dizer, vá, foi você, eu já sei, agora confesse. E ele contou tudo e Josué foi lá, pediu para alguém ir na tenda dele e realmente estava como ele tinha descrevido. E aí, irmãos, a Bíblia nos conta, pode passar, Guga, por favor, volta agora. A Bíblia nos conta que Acã, toda a sua família, os animais que pertenciam a ele, a tenda, tudo foi destruído. Tudo. E eu comecei a pensar um pouco sobre essa história. As consequências de um pecado. As lições que uma batalha perdida pode trazer para a minha vida. E a primeira aplicação, agora sim, Guga, é que nós precisamos obedecer. Às vezes, irmãos, a gente não consegue entender o porquê de algumas regras que Deus coloca. E tentamos até racionalizar. Não, mas isso aqui não tem nenhum problema. Isso aqui depende do ponto de vista. Isso aqui é algo subjetivo. Não, isso aqui foi no tempo de Jesus. Hoje é diferente. E a gente começa a racionalizar o pecado e abrir brechas para o inimigo entrar e tomar conta da nossa vida e fazer morada e nos levar à destruição. Pode ser que hoje a gente não entenda alguns porquês de Deus, mas Ele sabe o melhor para cada um de nós. Quando nós compramos um eletrodoméstico, hoje em dia está tudo muito digital, mas antigamente a gente via mais manuais físicos nos eletrodomésticos e afins. Hoje em dia diz assim, acesse o QR Code e veja o manual, né? Mas cada objeto criado pelo homem tem um modus operandi, um modo de funcionar. E quando Deus criou o ser humano, Ele também deu um manual de instrução. E os mandamentos que Ele coloca nas nossas vidas não é algo para nos deixar
privados de liberdade e de alegria. Porque a gente olha os 10 mandamentos e diz: não, não, não. E talvez pensemos que esses nãos é porque Deus não nos ama. Muito pelo contrário. Os mandamentos que Deus coloca nas nossas vidas, eles fazem parte de uma cerca de proteção contra o pecado, contra o mal. E eu entendo que uma batalha perdida pode dizer para mim que eu preciso obedecer, mesmo que eu não entenda o porquê. Nós, como pais, às vezes temos a mania de dizermos um jargão, né? O filho pede uma coisa e a gente diz, não. E aí o filho pergunta, por que não? E às vezes a gente diz como? Por que não? Né? Por que não? Simplesmente obedeça. Mas a gente está numa geração que os filhos estão cada vez mais questionando o porquê. E Deus, ele diz não, mas ele também nos explica os porquês. E mesmo se ele não explicar, nós precisamos apenas obedecer. A segunda coisa, segunda aplicação, o perigo do pecado escondido. Muitas vezes, nós pensamos que o pecado que só eu e Deus sabemos não prejudica ninguém. Mas o caso de Acã nos mostra que um pecado escondido trouxe consequências para quem? Toda a família. Todo o arraial de Israel sofreu por causa de um pecado escondido. E isso vem me dizer que se eu tenho na minha vida algo que só eu e Deus sabemos e que eu estou alimentando, aparentemente, esse pecado pode não prejudicar. No momento, pode ser até que ele não prejudique. Mas eu tenho certeza que a minha família vai sofrer por isso. Que a minha igreja vai sofrer por isso. Porque o pecado, quando ele é alimentado, ele vem junto com ele com uma série com um pacote de consequências. E a minha vida espiritual sendo prejudicada, consequentemente a minha família um dia vai cair. E a minha igreja também vai ser afetada. E a minha vizinhança. Porque Satanás, irmãos, ele não brinca. Ele não tem o objetivo de destruir apenas uma pessoa. Ele quer destruir o mundo inteiro. Então não se engane. Se você acha que aquilo que você guarda em seu coração não vai prejudicar ninguém. O pecado escondido atormenta a consciência, traz consequências terríveis e destrói o espírito. Pouco a pouco, esse pecado vai minar a nossa comunhão com Deus e vai nos destruir. Pode passar. Então, como é que a gente deve fazer para lidar com o pecado escondido? Tem um passo a passo que a Bíblia fala. Primeiro, a gente precisa o quê? Reconhecer o erro. Depois, confessar. Depois, pedir o perdão divino. E, por último, abandonar esse pecado. A gente sempre comenta, até em estudos bíblicos, né, Dailton? Que tem a diferença de remorso para arrependimento. O que é o remorso? É você ficar com medo das consequências que aquele erro vai trazer. Você não está arrependido. Você está com medo do que vai sofrer quando for descoberto. E o verdadeiro arrependimento vem quando a gente segue esse passo. Eu reconheço e me entristeço pelo meu erro, pelo meu pecado. E eu preciso agora confessar e pedir o perdão
divina, e se necessário for até ao irmão, se alguém foi atingido. E por último, abandonar. Quando eu estava estudando mais uma vez essa mensagem, veio à minha mente uma história que talvez até você já conheça. De um homem, né, conta-se aí, é uma ilustração, um homem que, cansado da sua vida pobre, sua vida difícil, da sua rotina de lutas, de trabalho, falta de dinheiro, ele disse assim, não, alguma coisa tem que mudar. Eu sirvo tantos anos a Deus e minha vida continua assim miserável. Eu não quero mais servir esse Deus. E ele resolveu fazer uma oração para o diabo. E ele apelou para o diabo e de repente um grande barulho. E quando ele olhou, apareceu o diabo para ele. E disse, você me chamou, meu amigo? Disse, quem é você? Disse, não, eu sou o diabo. Você orou para mim, eu estou aqui. Diga aí o que é que eu posso lhe servir? Ele disse, é o seguinte, diabo. Eu gostaria muito de mudar de vida. Ter uma casa grande, uma condição de vida boa que me tire desse sofrimento, essa vida miserável. Aí o diabo disse, só isso que você quer? Só isso que eu quero. Então venha cá. Chamou aquele homem e disse, está vendo aquela mansão ali enorme, num condomínio fechado, exclusivo? Sim, pronto. Você vai ter essa mansão. Nossa, que linda, que linda. Vou lhe dar essa mansão todinha para você. Você vai ser muito rico, vai promover grandes festas e nunca mais vai passar por problemas financeiros. Mas eu quero uma coisa em troca. O diabo disse, pode falar. Está vendo aquele prego na parede da sala da mansão? A minha condição é que aquele prego seja sempre meu e que eu faça com ele o que eu bem entender. É só o prego, só o prego. Você aceita? Tudo bem. Achando estranho, mas aceitou fácil o acordo. E aquele homem ficou muito rico, como o diabo havia falado. E agora tinha uma nova vida, cheia de sucesso, promovendo grandes jantares, festas. E um belo dia ele convidou os principais homens daquela região para uma noite apoteótica, um jantar maravilhoso, só gente da alta, da nata. E ali, na parte mais linda daquela mansão que era a sala, né? De repente, entra um homem, trazendo em suas mãos uma carniça terrivelmente fedorenta. E ele chegou naquele prego e pendurou. E o mau cheiro tomou conta daquele lugar. As pessoas começaram a ficar extremamente incomodadas. E o homem chamou os seguranças e começou a querer tirar o homem da festa. E disse, mas quem é você? Ele disse, você não está a lembrar de mim, não? Eu sou o diabo. Eu lhe dei tudo aqui, ó, que você tem. Mas você lembra da minha condição? Era que aquele prego fosse meu. E o prego do meu, eu posso fazer com ele o que eu bem entender. E hoje, eu vim cobrar o meu direito. E essa carniça não vai sair daquele prego, a menos que eu queira. E com toda aquela coisa horrível, aquele mau cheiro, todos foram embora. E aquele homem passou o resto dos seus dias tendo que suportar a carniça mal cheirosa do diabo em sua casa. O que é que eu posso aprender com essa história, irmãos? Eu não posso permitir que o diabo coloque um prego no meu coração. Eu não posso permitir que ele tenha um espaço
na minha casa. Porque por menor que seja, ele vai fazer daquele lugar o que ele bem entender. E ele não vai trazer coisas boas para a minha vida. Ele não vai trazer paz para a minha família. Ele não vai trazer alegria. Ele vai trazer desgraça, destruição e morte. Porque esse é o caráter dele. E quando eu permito que um pecado fique escondido na minha vida, quando eu permito que o prego do diabo esteja pregado na minha alma, eu estou expulsando automaticamente a presença do Espírito Santo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Se existe um prego do diabo em minha vida, o Espírito Santo não pode habitar em mim. E se nós não somos de Deus, de quem nós somos? A quem servimos? Pode passar, Guga, por favor. Eu quero finalizar com essa história da águia e da doninha. Existia um homem que gostava muito de observar aves. E ele tinha uma paixão por águias. E em determinado campo aberto, num dia ensolarado, aquele homem começou a observar uma águia esplendorosa planando pelo céu. E de repente ele viu que a águia deu um voo rasante, chegou até o solo, tocou e alçou o voo novamente. Mas ele, continuando a observá-la, percebeu que ela estava com um voo vacilante. Ela tentava subir mais, mas alguma coisa estava impedindo ela. Até que nesses vacilos de voos que ela estava dando, lá longe ela caiu. E aí aquele observador correu alguns metros para entender por que aquela águia tão poderosa tinha caído. E quando ele viu, tinha esse bichinho aí, ó, doninha. Dizem que, não sei se ele é da família do furão, alguma coisa assim. E ele concluiu que a águia, ela deu um voo rasante para pegar aquele bicho para comer. E o que aconteceu? Ele agarrou-se no corpo da águia, próximo aqui ao coração, e a águia não conseguiu soltar mais a doninha. E por mais que ela tentasse, no movimento ali, largar aquele animal, ela não conseguiu. E aquele animal cravou as suas garras e fez a águia sangrar até a morte. O que é que nós podemos, pode passar, Guga, aprender com isso? Que Israel fez a mesma coisa da águia. Acã, na verdade. Acã chegou ao peito o pecado e pereceu. E todas as nações, todas as pessoas que se afastam de Deus, que acolhem a idolatria, a desobediência, vão ter o mesmo fim. Parece que tem até uma plaquinha assim, aqui mora um pecado feliz. Tem gente que sabe que aquilo é errado, mas diz, eu gosto. Eu gosto, eu sei que é errado, Senhor, mas eu não consigo me livrar. Eu sei que eu estou em pecado, Jesus, mas é mais forte do que eu. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem... E é contra quem a nossa luta? Exatamente. É contra Efésios 6. É contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como é que eu posso vencer? Como eu posso vencer? Efésios 6, a partir do verso 10, diz o quê? Pode abrir sua Bíblia, a gente vai
ler esse verso para encerrarmos. Efésios, para mim, eu acredito que é um dos meus trechos preferidos da palavra de Deus. Porque estamos numa batalha feroz e terrível contra um inimigo que, mesmo vencido, não se dá por satisfeito. Efésios 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Revestivos de quê, irmãos? Toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecermos como inabaláveis. Como é que eu posso vencer a minha batalha? Estando revestido da armadura de Deus. Somente nos preparando diariamente, nos revestindo desse poder, é que nós podemos resistir, é que nós podemos vencer. Nós somos pecadores, miseráveis. Nem merecíamos a graça que Deus nos dá. Mas nós temos um privilégio, que é de receber o perdão do Senhor a cada erro cometido. Se a Ele formos em oração, e Guga vai passar aí o último slide dessa noite. Se a Ele nós formos em oração, nós podemos alcançar misericórdia. Pode dar mais um enter aí, por favor? Mais um. Pode passar isso aí. Pode passar. Aí, mais um. Mais outro. Isso. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus tem a misericórdia disponível para nós. Se tem algum pecado na nossa vida que precisa ser removido, vamos levá-lo para Deus. Se tem alguma coisa em meu coração que está me impedindo de evoluir, impedindo a minha comunhão com Deus de evoluir, vamos levar ao trono do Senhor. Se a gente acha difícil, para Deus nada é impossível. E Ele pode sim trazer perdão e misericórdia para cada um de nós. Pai querido, talvez alguns aqui hoje tenham chegado em pedaços. Muitos de nós, Senhor, temos levado a nossa vida espiritual, talvez até de maneira incoerente. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Nós aprendemos que quando nós escondemos e agarramos um pecado ao peito, não tem como a nossa vida espiritual prosperar. Não tem como a nossa família ser salva. Não tem como a nossa igreja crescer. Porque nós precisamos, Senhor, abandonar aquilo que nos impede de ir ao céu. Nós precisamos, Senhor, depositar em Tuas mãos aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque tem coisas que realmente é difícil. O diabo, ele não cansa de querer destruir os Teus filhos. Mas nós também, Senhor, declaramos nesta noite que precisamos de Ti, que somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu perdão, e que esse perdão nos alcance neste momento, Senhor. Que o Senhor limpe de nosso coração tudo aquilo que não Te agrada,
Que o Senhor vasculhe o nosso ser e arranque, Senhor, aquilo que tem impedido de acessarmos mais intimamente o teu trono. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, das nossas famílias, porque nós queremos o céu. Nós queremos ser salvos, Senhor. Então nós entregamos tudo em nossas mãos, em tuas mãos agora. Entregamos o nosso ser, entregamos a nossa casa, entregamos a nossa vida. Que o Senhor possa habitar em nós, que o teu Santo Espírito nos fortaleça e que a cada dia nós vistamos a armadura de Deus para estarmos firmes e fortes contra as ciladas do inimigo, porque tu és o Senhor dos exércitos e tu vais à nossa frente em cada batalha. Obrigada, Senhor, por esse momento em que passamos aqui. Nos dá uma boa noite e despede-nos em paz para casa. Nós te oramos por Jesus. Amém.